Então eu só vou vivendo. E aí as coisas foram acontecendo. Eu lembro que eu passei nesse concurso e na época, cara, dava muita grana esse concurso, né? Porque era algo que eram poucas pessoas que faziam, eu era responsável por aprovar a obra da Petrobras em elétrica. Sendo que eu tinha um amigo meu, que é o Paulo, que eu sempre falo, né, pra galera, que ele, do nada, ele queria comprar, não sei se você lembra, você provavelmente lembra dessa época, você é mais ou menos da minha idade, né, Mike? Não, eu tenho 22 só. Você tem 22 anos? 22. Cara, tu é muito novo. Tá zoando? Eu tenho 28. Ah, tá. Falei, porra, então de repente você não vai lembrar disso e tal. Mas, por exemplo, a galera que tá em casa, não sei se você lembra, mas sabe MP3? Lembro demais, eu queria ter um na época. Esse meu amigo, esse Paulo, ele queria ter um na época. E aí ele não tinha dinheiro pra comprar, porque era caro pra caramba. Só que aí ele começou a ver que esses produtos não estavam vindo do Brasil. E aí ele começou a pesquisar de onde estavam vindo. E aí ele achou que conseguia comprar pelo eBay esse MP3 com valor muito mais baixo. E aí ele comprou. Aí quando chegou na casa dele, todos os amigos falaram, porra, mas eu quero ter também. Aí ele falou, então eu te vendo. Aí foi, vendeu pra um e foi lá e comprou. Ah, eu também quero. Ah, você quer? Eu consigo pra você. Quanto? É X. Aí ele comprava, mandava pra casa dele e falava, toma, tá aqui, seu MP3. E ele começou a fazer isso, ele começou a estudar sobre, né, esse modelo de venda. Intermediação de venda. Essa intermediação de venda, que no caso é o dropshipping, né? Pra quem não sabe, galera, o que é o dropshipping? Pra quem... É bom explicar, a gente sempre fala de todos os vídeos. A gente já foi falando, mas por exemplo, então, porra, o que é o dropshipping? O dropshipping nada mais é do que um modelo no e-commerce onde a gente não investe em estoque, tá? Então, por exemplo, se você achou isso aqui legal e você quer vender, você não precisa comprar para você vender. O único trabalho que você vai ter é montar uma página, uma boa copy, né, para descrever esse produto aqui e saber anunciar, né? Ou seja, saber de marketing digital e poder ver quais são os diferenciais desse produto, né? O que eu posso explorar aqui e vou começar a anunciar, porque com certeza, assim como eu gostei desse produto, como eu vi vantagem nesse produto, milhões de pessoas vão ver, sabe? E a grande mágica do dropshipping, Mike, que muita gente não consegue entender ainda isso, é que tem muito produto, cara, que você nem imagina que é um produto bom ou que você precisa daquilo, que você vai gostar daquilo. Aí do nada aparece um anúncio pra você e você fala, putz, que produto legal. E vai lá e compra. Ou, putz, eu preciso disso. Isso vai me ajudar assim, assim, assado. Vai lá e compra. E foi um cara, um dropshipper que pegou e viu aquele produto ali, explorou ele, montou um anúncio e divulgou. Então isso é o dropshipping, tá? Então tem uma facilidade muito grande da gente vender qualquer tipo de produto, da gente escalar o que você quiser. Pra gente escalar, Mike, eu costumo falar, pra gente escalar e vender, por exemplo, muita gente fala assim, cara, mas você já vendeu mais de 100 milhões de reais, quanto que você vende por mês, por exemplo? Meu faturamento médio é mais de 5 milhões mês, médio, porque a gente tem oscilação no e-commerce, né? Muda sempre. Não tem como falar que é tanto, mas porra, é um baita de um faturamento, é muito alto. Se eu quiser botar pra 10 milhões, eu consigo botar pra 10 milhões, vai me dar muito mais trabalho, muito mais dedicação, mas eu consigo, sabe? Então eu sempre doso a questão também de faturamento ali pra eu saber até que ponto eu vou estar só ganhando dinheiro, mas até que ponto eu vou estar vivendo também, sabe? Então isso não adianta você trabalhar, ficar 24 horas trabalhando na operação. Exatamente, e não curtir, sabe? E aí também não vale a pena. Então o dropshipping é altamente escalável por isso, depende de você, cara. Depende de você, do quanto que você vai pegar e vai explorar o mercado. Então é um mercado muito bom e é um dos motivos de eu nunca ter saído disso, mas voltando um pouco lá atrás para seguir, pra galera entender um pouco, né, de como eu cheguei até aqui, eu comecei a ver esse meu amigo vendendo esses MP3 e começou a vender muito. E ele sempre gostou, ele sempre foi aquele estilo mais nerd de saber mexer com programação, sabe? E aí ele começou a montar um sitezinho para ele, começou a aprender sobre anúncio e começou a escalar o negócio. Começou a ganhar uma grana muito boa e eu vivenciando aquilo com ele. Aí eu falei, cara, me ensina a fazer isso, porque, porra, eu tô vendo que você tá ganhando muito dinheiro, né? E aí ele falou, Fernando, até te ensino, mas o que você vai vender, né? Você não vai vender a mesma coisa que eu, vai abrir uma concorrência. Não faz sentido eu te ensinar pra fazer a mesma coisa. Vai ser um tiro no pé. Aí eu falei, não, então eu vou pensar num produto. Aí eu tenho que achar um produto bom, é isso. Que nem você achou esse produto aí, eu tenho que achar um produto bom. Ele falou, se você achar um produto bom, aí beleza. Naquela época nem tinha as ferramentas que a gente
gente tem hoje mineração, não tinha nada disso. E aí eu comecei a querer pensar sobre produtos e tudo mais. E nisso foi, eu pensando e não achava nada que valesse muito a pena, até que um belo dia, né, eu vi um pessoal falando sobre boneca reborn na internet. O que é isso, boneca reborn? Boneca reborn são aquelas bonecas que parecem de verdade, sabe? Que são feitas por artesãs, elas simulam uma boneca de verdade mesmo. Ah, já vi, já. Já viu sobre Já vi isso? que o pessoal usava pra quem tá com filho e pra treinar teu bebê. Não, Já na vi. verdade, o mercado é muito grande de bebê reborn. Por exemplo, tem para questão de treinamento, tem crianças, né, que querem ter como se fosse uma filha, por exemplo. Antigamente, quando eu comecei, as bonecas reborns eram somente feitas por artesãs. Então, um ticket de uma boneca reborn era de R$4.000, sabe? doido. Então, eram só as crianças realmente que tinham muita grana que conseguiam comprar. E por que a criança queria ter? Porque parecia uma criança de verdade. Peso, tudo é igual, idêntica. Tanto é que se você passa, por exemplo, no aeroporto, parece uma bebê de verdade. Teve uma reportagem de uma boneca dessa que ficou no carro, que deu até a polícia, achando que era uma criança lá dentro. E era uma boneca dessa, uma bebê reborn. E aí, quando eu vi sobre aquilo, falei, cara, mas essas bonecas só vendem por artesãos e tudo mais. E se eu conseguir comprar, de repente, lá na China, com um valor muito mais barato e vender aqui? E aí eu comecei a pesquisar e achei fornecedor que fazia essas bonecas. Não eram tão iguais ao que uma artesã faz, mas elas custavam R$200, por exemplo. 200. Lá fora? 200. É, lá fora. Mas 200, de 4 mil 300 pra reais. 200, aí. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu acho que eu achei um produto bom pra eu vender, porque tá tendo demanda e tudo mais. No primeiro momento, o que aconteceu? O primeiro momento foi riso, né? Porra, tu vai vender boneca na internet? É, seu amigo te zoou pra caralho. Todo mundo, né? Eu falei, Eu tenho isso lá. não, todo mundo falou assim, Fala Barbie, você gosta de Barbie. todo mundo falou, pô, mas tu vai vender boneca na internet? Eu falei, cara, mas isso aqui tá tendo pesquisa. Aí eu coloquei no Google Trends, por exemplo, né? Que o Google Trends é a ferramenta que a gente consegue ver questão de pesquisa. Já uma dica pro galera. Google, como é que chama? Google Trends. Pra galera usar. Exatamente. E aí eu falei, pô, tá tendo pesquisa disso sim. Falei, vou fazer um teste. Aí, só que ninguém levava fé em mim. Aí o que eu fiz? Eu peguei as fotos e botei no Mercado Livre. Cadastrei lá, fiz uma conta bem rapidinho e coloquei. Por quê? Porque aquele negócio que até a gente tava conversando aqui, cara, você tem que saber o que é melhor pra você, sabe? Você não tem que ficar ouvindo muita opinião de muita gente. Por mais que as pessoas falem, não vai dar certo, ou os homens, sabe, vão brincar com você e tudo mais, mas eu acreditava que aquilo pudesse ter um futuro. E aí eu peguei e cadastrei no Mercado Livre. Nisso eu tava trabalhando como engenheiro, fazendo inspeção. Mas você já conseguiu fornecedor lá na China e já cadastrou no Mercado Livre daqui? Já consegui fornecedor na China, só que eu nem tinha comprado. Não comprei nada, não fiz nada. Tipo, eu só vi que o fornecedor lá era, por exemplo, R$200, R$250. Aí eu coloquei por R$1.000 de margem. Ou seja, eu coloquei por R$1.200 essa mesma boneca cadastrando no Mercado Livre. Falei, vou colocar lá, se sair venda, ok, né? Eu faço o pedido lá e vamos ver o que dá. Aí passou uns 2 dias, do nada, uma notificação de venda. Aí eu nem acreditei, eu falei, que isso? Quando eu fui ver, essa boneca que eu tinha colocado tinha saído venda no Mercado Livre. Aí eu falei, meu Deus, eu zero reputação, zero nada, nem eu tava acreditando mais muito naquilo. Aí eu fiz o pedido pra pessoa e o fornecedor enviou e tudo mais. Na época demorava 60 dias pra entregar. O fornecedor enviou, falei, pô, pelo menos ele enviou, né? Aí eu falei, então já que ele enviou, a probabilidade disso realmente dar certo é maior. Vou começar a pegar outros modelos e vou começar a cadastrar no Mercado Livre também. Comecei a cadastrar outros modelos no Mercado Livre e começou, Mike, pá, sai venda de um, sai venda de outro, sai venda de um, sai venda de outro. Aí eu falei pro Paulo, ó, vem cá, olha isso aqui, cara. Tá vendendo? Tá vendendo. Aí ele, porra, tá vendendo. Falei, agora me ajuda, eu quero profissionalizar. E a sorte que eu tive também, que nesse meu trabalho eu ganhava bem, mas eu tinha muita flexibilidade. Eu, por exemplo... Quando você era engenheiro lá, quando você trabalhava com inspeção. Porque, por exemplo, eu ia fazer uma inspeção, ele dava assim, 7 dias para fazer a inspeção, sabe? E eu tinha que ir lá, fazer todo o procedimento e tudo mais e tal, e no final carimbar dizendo que tá aprovado ou não. Então, bem ou mal, né, eu tinha tempo livre lá para poder estar fazendo outras coisas. E eu aproveitava esse tempo livre para estar desenvolvendo mais o dropshipping em paralelo. Exatamente. E aí eu comecei a focar um pouco mais no dropshipping. Até que o Paulo me ajudou a fazer um site. Na época nem existia Shopify, né? Hoje é o que eu falo pra galera. Hoje tem a Shopify. Inclusive o link tá na descrição, tá, galera? Pra você abrir sua loja lá com 14 dias grátis na Shopify. Hoje, por exemplo, a Shopify é mamão com açúcar, né? Na época, eu tinha que fazer o site, graças ao Paulo me ajudou bastante, e eu não fiz nada, né? Era em OpenCart, é uma plataforma de código aberta, concorrente da Magento, da WordPress e tudo
tudo mais. É muito mais complexo. E aí, eu comecei a profissionalizar, fiz esse site e comecei a vender muito mais. Até que chegou uma hora, Mike, que eu já não tava dando conta de fazer os dois. Eu tava... Trabalhar na Petrobras e com drop. Eu já não tava dando conta. Sendo que o drop eu tava ganhando muito mais dinheiro do que trabalhando, fazendo inspeção. Aí foi que eu falei, cara, eu vou largar. Só que foi uma das decisões mais difíceis que eu tive na minha vida, porque o salário era bom, sabe? Largar Largar a inspeção. Inspeção? Mas você pode chamar você de técnico lá? Na verdade, eu era inspetor de elétrica Inspetor de N1. elétrica, Eu era inspetor de elétrica N1 da Petrobras. Aí do nada, dropshipper. Aí do nada eu peguei e falei, vou abandonar e vou me dedicar somente ao drop. Por quê? Porque era algo que, bem ou mal, lá eu precisava ficar viajando, sabe? Eu viajava bastante. No dropshipping eu trabalhava, como todo mundo começa, de casa, né? Eu defendo muito você profissionalizar, montar um escritório, sim, mas depois que você já pegou tração. No começo, galera, é de casa mesmo, sabe? É aquilo que eu costumo falar. Cara, começa com o que você tem, mas começa, sabe? Só vai. Não fica querendo esperar um momento ideal, ter tudo do melhor, não. Começa. Só começa. Por exemplo, porra... Você começou nem de dinheiro pra poder comprar a boneca fora? Não era dinheiro, não. Eu não tinha estrutura pra montar site nem nada. Eu peguei o Mercado Livre, eu peguei a foto lá, por exemplo, ninguém tava acreditando. Até eu tava começando a ficar desacreditado daquilo. Mas eu falei, não, eu não vou desacreditar até que eu tente. Porque eu só vou ter certeza se eu botar na prática. Então o que eu fiz? Eu falei, então eu vou pegar aqui e vou botar no Mercado Livre, que eu não vou ter custo com nada ali, ó. Rapidinho eu vou colocar e vou ver o que vai dar, né? Então tem que fazer, cara. Se você ficar esperando, por exemplo, não, vou esperar ter um site profissional pra tentar vender essa boneca, não, sabe? Eu vou fazer com o que eu tenho. O que eu tenho é isso e eu vou mandar bala. Aí eu larguei da inspeção e comecei a focar somente no dropshipping. Cara, aí, ó, foi quando eu comecei realmente a ganhar dinheiro. Nisso, Mike, eu levei praticamente quase 2 anos nisso. Levando em paralelo, tocando os dois. Porque eu não queria largar ali o osso, sabe? Eu ganhava bem, tipo, sei lá, hoje tá mais ou menos uns 35 mil reais que eu ganhava como inspetor da Petrobras, sabe? Pô, era bom, cara? Era bom. Era um salário muito bom, sabe? Era um negócio muito, muito fechado. Eram poucos inspetores que faziam. Eu fazia inspeção internacional, por exemplo, pra Petrobras, sabe? Então eu ganhava muito bem. Então pra eu largar aquilo, eu fiquei muito tempo ali no paralelo. Só que, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa. Quando eu larguei, eu lembro que eu comecei, aí eu falei com o Paulo. Você tinha quantos anos nessa época aí? Cara, nessa época eu tinha 22 anos, 35 pau, né? 22, 23 anos. Que doido, hein, 23 anos. Aí foi quando eu larguei, eu falei com o Paulo, cara, vamos fazer o seguinte, agora que eu larguei, é pra cair de cabeça nesse negócio, vamos meter marcha aqui, vamos escalar.